todos, meu nome é José Roberto Lopes, eu sou aluno de Matemática Discreta para Controle de Automação pela Universidade de Pernambuco, no campus da Escola Politécnica de Pernambuco, e eu serei seu professor hoje na segunda aula da Projeto de Extensão Biblioteca Unicusses. Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom pessoal, na aula anterior, aula 1, a gente introduziu o projeto de extensão, introduziu a equipe, e introduzimos um pouco sobre como criar seu primeiro programa de biblioteca, no caso sendo um Hello World, um Alamundo. Agora vamos estudar um pouco mais a fundo a biblioteca e já começar a fazer interfaces e menus. No final da aula de hoje iremos aprender a criar um menu simples, utilizando o Unicusses e todo o conhecimento que vocês vão aprender nessa aula. Bom pessoal, a primeira coisa que devemos entender sobre a biblioteca Unicusses é que as coordenadas a gente usa linhas e colunas, no caso linhas descendo a coordenada y e as colunas sendo no eixo x, entre aspas. Ou seja, linha 1, 2, 3, 4, 5, assim vai. E o sistema de coordenadas Unicusses é definido por linhas e colunas, ao contrário do coordenada cartesiano que seria x e y. E praticamente todas as funções a gente utiliza essas coordenadas quando a gente precisa imprimir algo na posição certa. Por exemplo, mvprintw, que a gente define a coordenada x e y e além de colocar o texto na posição que a gente quer. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre Unicusses que seria muito útil a gente receber informações do terminal. Por exemplo, não vamos falar nessa aula sobre a questão dos atributos e cores, mas a gente pode detectar se o seu terminal vai ter compatível de cores ou não para o seu programa rode melhor. Simplesmente isso. Mas o que a gente vai realmente falar é sobre pegar as coordenadas iniciais de uma janela como coordenada máxima e mínima. Por exemplo, a get bag xy serve para a gente pegar as coordenadas iniciais, que no caso seria 0, 1, 1 basicamente. E para as coordenadas máxima vai ser xy. Por que isso? Bom, se a gente voltar, a gente pode pegar seu terminal e incluir e encurtar ele um pouco. E se você colocar uma coordenada muito grande, você pode ter alguns erros ou então pode ficar para fora. E melhor evitar isso. É melhor a gente trabalhar entre as coordenadas mínimas e máximas quando a gente for definir algo, imprimir algo. Bom, ensinar a função como imprimir em qualquer lugar na tela, realmente. Isso foi passado na aula passada, mas não foi bem explicado. Agora eu vou explicar mais a fundo sobre a função mvprintw. É bem simples, mas vamos lá, né? Vamos pro terminal. Bom pessoal, agora vamos falar nosso primeiro programa Unicusses, utilizando a mvprintw realmente. Isso aqui eu já falei, o screen para como iniciar o Unicusses, o cbreak para evitar que seu código entre no finito caso você precise parar ele na hora, para dar um erro assim. O noecho para não aparecer os inputs e o endwin para sair do Unicusses. Bom, primeira coisa que eu vou criar um valor inteiro, ymax xmax. E agora eu vou usar a get max yx para poder detectar o tamanho da minha tela. Bom pessoal, uma coisa que a gente vai falar ainda sobre janelas, vamos falar ainda um pouco mais na frente na aula, é que a getMaxYx seria essa função. A gente pode usar ela para janelas também. Por exemplo, se definir a janela com tal tamanho, a gente consegue saber o coordenada máxima e mínima dela, certo? Mas por enquanto, como a gente não criou nenhuma janela, a gente vai usar a screen, que seria a janela maiorzona que a gente vai abrir no nosso terminal. Colocar ymax, que é aquele semicolon que a gente falou, xmax. Bom, agora nós já temos as coordenadas mínimas e máximas. Por que vamos usar isso? Bom, eu quero imprimir no meio da tela o Hello World. Bom, vamos lá. mvprintw, colocar as coordenadas Imax dividido por 2, colocando em parênteses. E agora eu vou colocar a coordenada xmax dividido por 2. Isso alguém vai imprimir no meio, sempre no meio do terminal.
E agora eu vou imprimir, por exemplo... Bom, ele não vai imprimir no meio, ele vai começar a imprimir no meio, certo? Vou colocar hello, por exemplo. Se eu quiser realmente imprimir ele no meio, a gente pode fazer assim, contar 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser menos 5. Bom pessoal, agora vamos compilar nosso primeiro programa de classe. Vamos colocar ISC aula 1.c. No caso seria aula 02, mas vamos lá. Menos o aula .x menos ln. Ele vai compilar direitinho, ls. Ó, outra coisa que eu esqueci de falar é... Vamos voltar lá no nosso programa. Esqueci de colocar getchar, porque, digamos, o nosso programa ele vai rodar. Ele vai ficar esperando, não vai esperar. Get. Se a gente compilar ele agora de novo, no que a gente rodar, ele vai aparecer hello. Ah, outra coisa que eu acabei cometendo erro aqui, ó. Não sei se vocês perceberam. Eu troquei a coordenada XY. Por isso que eu realmente cometi aquele em cima da aula. Eu realmente esqueci agora. Bom. Y2. Vou imprimir realmente no meio da tela. Isso aqui vai ser menos 5. Sai. Compila novamente. Roda. E vai realmente aparecer no meio da tela. Agora apareceu no meio da tela. O terminal estava zoado. Agora o que acontece se eu transformar o terminal em pequenininho? Bom pessoal, agora eu reduzi o tamanho do terminal pra gente ver por que eu expliquei aquilo no meio da aula. Se eu rodar ele vai aparecer pequeno, aqui no meio. Agora antes, se eu tivesse alterado o tamanho dele, veja só, se eu alterar o tamanho aqui também, ele vai continuar aparecendo no meio. Agora se eu tivesse colocado coordenadas forçando, colocar por exemplo coordenada, por exemplo, se eu supor que seja 30, que seja x, ele meio que vai, se aumentar o tamanho, o x seria 30 e o coisa seria 30 também, ele vai aparecer em um lugar diferente na tela. Por isso que eu gosto de usar aquelas funções, entendeu? Bom pessoal, agora realmente eu vou colocar naquelas posições que eu falei alterando. Ao invés de usar ymax, eu vou colocar, por exemplo, que seja 40. E essa coordenada aqui seja 50, digamos. Vou compilar. Rodar. Já apareceu fora da tela. Deixa eu reduzir também um pouco o tamanho delas. Vou colocar 20 e 25. Compilar e rodar. Ele já apareceu aqui. Agora o que acontece se eu pegar o tamanho do terminal e reduzir ele? Vamos perceber que ele vai aparecer em uma posição diferente, entendeu? Certo. Agora vamos aprender a criar uma janela. Para você primeiro criar uma janela, a gente vai ter que definir o endereço da memória se a janela vai ser guardada. Então a gente vai criar uma variável tipo window, um ponteiro tipo window certo, na verdade, o nome é janela, no caso, você pode ser o nome que você quiser, para a gente alocar o endereço de memória para essa janela. Em seguida, a gente vai usar a função newIn para colocar basicamente tudo que deve ser colocado naquele endereço de memória. No caso, o tamanho dela, que no caso é o tamanho de linha e coluna, e onde as posições ela vai começar na tela. Mas a gente não vai aparecer nada nela, porque a gente criou uma janela, mas ela vai estar vazia. Pois você vai ter que usar a função box. Vai colocar como uma função pro list, colocar uma caixa ao redor dessa janela, e onde os números são os decimais caracteres.
Bom, você pode colocar o caractere que quiser que seja compatível no seu terminal dentro dessa janela, se você souber o endereço, o hexadecimal dele. No caso 00 vai ser o padrão, que eu prefiro colocar o padrão, que ele já é elegante por si só. Agora algumas funções serão importantes para a gente aprender no menu, criação do menu no final da aula. Vai ser receber funções de input do usuário, que seria a função get, e a função keypad, que vai receber, permite que os programas recebam input da seta do seu teclado. E agora vamos falar um pouco da função atron, que seria basicamente uma primeira função de atributo que será apresentada para vocês. Funções de atributos, os atributos em si, como cores e inversão de cores e tudo mais, vamos falar na próxima aula. Agora vamos aprender a criar uma janela. Bom pessoal, agora vamos criar a nossa primeira janela no Ncustom. Eu já fiz aqui todo o programa para vocês entenderem. Eu deixei as variáveis normais que a gente tinha criado. Mas bom, a gente criou uma variável tipo janela. E criamos e igualamos a new window. Por que eu fiz isso? ymax menos xmax menos 5. Eu vou definir ela nesse tamanho. E eu quero que ele tenha um tamanho que cubra toda a tela e só deixando 5 de espaço. Na verdade, ideal eu vou colocar menos 6 para vocês entenderem melhor. Fica mais bonitinho. E agora eu coloquei ymax menos 7, que eu quero que ele apareça 2, coisa assim. Porque se eu colocar ymax, ele vai começar a imprimir lá da parte de baixo. Agora eu subir no 7, a gente vai subir 5. Vai começar a aparecer a tela e subir 2 linhas para cima. E eu coloquei ele no iniciando a partir da 3, certo? Agora, por que a gente teve que colocar a função box? Porque quando a gente colocar a função box, a gente meio que criou a janela, criou o endereço da janela, mas ela não vai ter nada lá dentro. A gente criou a função box para criar uma caixa ao redor dessa janela. E a gente consegue definir até as bordas delas utilizando os hexadecimais dos caracteres. Depois fica melhor para vocês. A gente tem que usar a função refresh e wrefresh para que essa janela atualize depois que a gente definir o box. Por quê? No Ncustom a gente vai ter duas partes, o que está acontecendo no fundo, que seria a memória, e o que vai estar acontecendo na tela mesmo. Quando a gente estiver na tela, a gente não consegue ver o que está dentro da memória até que a gente atualize ou limpe a tela para pintar de novo. E é isso que está acontecendo aqui. A gente criou, tudo isso está acontecendo de fundo no programa, mas aí não apareceu nada até que a gente definir essa função. Vamos lá ver como ficou. Vamos compilar. Vamos rodar. Bom, já apareceu nossa primeira janela. Isso aqui vai ser útil para criarmos nosso primeiro menu. Agora que você já tem um conhecimento básico sobre como funciona o Ncustom, criar janelas, movimentação do cursor, vamos criar nossa primeira interface de menu. Bom pessoal, para adiantar o vídeo para a aula não ficar muito longa, eu já fiz o interface de menu e vou explicar para vocês todo o passo a passo de como criar sua própria interface. Primeiramente vamos criar uma variável indexador, uma variável de destaques e uma de escolha no seu usuário. Só isso mesmo. E aqui seria interessante você entender, eu criei um vetor de strings que vão armazenar os dados das opções que eu criei. Aqui eu já criei a janela e tudo mais. Aqui a função keypad que eu falei para vocês nos slides anteriores, que vai permitir que o usuário trabalhe com as setas do teclado para que seu programa funcione, porque senão você não vai conseguir armazenar esses dados. De novo no código, além disso, seria o menu, o código, o loop de menu, vamos chamar assim. Primeiramente, o que está acontecendo? Eu estou definindo um loop, um while, para que ele rode infinitamente, até que eu selecione a opção. Realmente ele vai dar um break quando eu seleciono a opção. Eu criei um loop for, que ele vai realmente ficar imprimindo nas posições certas, print W na janela e tudo mais. E outra coisa agora, eu criei esse switch de escolha para, dependendo da posição que o cara do teclado da seta que ele tiver, ele vai definir um destaque, e esse destaque vai ser impresso em inverso, no caso como realmente inverso, como está aparecendo quando eu passo o mouse por cima. Se destaque for -1, -0, serve para que a gente consiga evitar que ele saia, e sim ele volte, certo? Porque senão ele pode ficar subindo e descendo e não seria legal.
pode dar uns erros no seu código. Então, mesma coisa, se ele estiver descendo demais, ele vai parar no 2. E caso o usuário aperte Enter, que no caso o hexadecimal seria 10, o loop vai sair. E depois que o loop sair, a gente vai imprimir e escolher a opção de destaque. Outra coisa que vale frisar é que quando você for imprimir algo dentro de uma janela, você deve a função mv w, seria como se fosse move window print w, que vai imprimir dentro da janela selecionada. De resto é a mesma coisa, colocar coordenadas e a string que você quer imprimir. Mesma coisa aqui. E o atrof seria basicamente para desativar o atributo na exposição, certo? Agora vamos sair, vamos compilar, vamos rodar. Agora você pode ver que escolhemos a opção 1, opção 2, opção 3, e aqui lá em cima escolhi a opção 2. Vamos rodar de novo, escolher a opção 3, rodar de novo. Não importa a tecla que eu apertar, estou apertando várias teclas, só vai receber os inputs do teclado, ele só vai responder se eu apertar Enter, porque eu defini que ele só vai sair quando eu apertar Enter. E posso escolher qualquer opção, aí depois a partir daqui que eu escolho a opção, posso apertar qualquer tecla. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos e a atenção de vocês, espero que tenham aprendido como criar um menu. Qualquer coisa você pode copiar o código e tente criar assim mesmo, entendendo a lógica, mesclando seu conhecimento de C junto com seu conhecimento de Ncurses. E até a próxima aula. Tchau!